Como você tem acompanhado aqui na cobertura da Jovem Pan, desde a semana passada, mais de 240 pessoas morreram em meio ao conflito entre Israel e o Irã, segundo autoridades locais. E para analisar os impactos da rápida escalada dos ataques e as estratégias de cada país, nós estamos recebendo agora no Jornal Jovem Pan Victor Mendes, que é mestre em Segurança Internacional e Defesa pela Escola Superior de Guerra do Ministério da Defesa. Victor, seja muito bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Eu quero muito já a sua análise sobre isso que a gente conversava há pouco, que é justamente o fato de ter um ataque a civis, pessoas em um hospital. Como isso repercute nas doutrinas de guerra, nos direitos internacionais envolvidos? Victor Mendes, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite, é um prazer estar aqui falando com você sobre um assunto tão relevante. Então, o ataque recente de a Beersheba, no hospital de Soroka, é muito provável que ele leve a uma escalada ainda maior no conflito. Porque, principalmente pelo fato do conflito em si, até o momento, ter evitado, principalmente do lado israelense, ter evitado diversos perdas civis, então foram até agora 24 perdas civis, a mais de cerca de 500 feridos, enquanto que, inclusive, os militares israelenses estavam esperando, antes do conflito, estavam projetando cerca de 800 a 4.000 perdas civis. Então, esse ataque a civis, algo que, logicamente, de acordo com o direito internacional, é negado, é ilegal, é contra as normas internacionais. Logicamente, esse ataque ele tende a levar a uma escalada, então, nos próximos dias e semanas, é muito possível que Israel aumente, inclusive, os seus ataques, inclusive, não só contra as instalações de enriquecimento de urânio do Irã, mas também é possível que leve, inclusive, a ataques a outras instalações, logicamente não necessariamente civis, mas voltadas, ligadas ao regime do Ayatollah Khamenei. Victor, eu vou trazer para a nossa conversa os nossos analistas. Quem vai te fazer a próxima pergunta é a Dora Kramer. Boa noite, Victor. Olha só, considerando que só os Estados Unidos possuem armamento suficiente para acabar, dizimar com as instalações nucleares do Irã, e um dos objetivos, além da mudança, da queda do regime, o objetivo é dizimar o programa nuclear do Irã, como a gente pode entender a possibilidade dos Estados Unidos não entrarem nessa guerra do ponto de vista do ataque? Então, é uma ótima pergunta. Recentemente, hoje, na parte da tarde, Donald Trump fez uma declaração de que iria tomar a decisão, de que vai tomar a decisão sobre o envolvimento dos Estados Unidos na guerra dentro das próximas 2 semanas. Isso se alinha muito com o período de 1 a 2 semanas que Israel já declarou, já anunciou basicamente que é o projetado por eles para cumprir o objetivo de acabar, de neutralizar todas as instalações e as capacidades de enriquecimento de urânio por parte do Irã. Dessa forma, é muito provável que o governo Trump, a administração Trump, esteja esperando exatamente ver qual que vai ser o panorama para dentro de por volta de 1 a 2 semanas das instalações das capacidades iranianas de enriquecimento de urânio para tomar a decisão. Dessa forma, exatamente voltado, com o objetivo de evitar uma escalada ainda maior, inclusive porque a administração Trump está sofrendo uma pressão dentro dos Estados Unidos, inclusive dentro do Partido Republicano, sobre o possível envolvimento na guerra, parte do Partido Republicano defende o envolvimento, que deve ter um envolvimento inclusive agressivo para exterminar, acabar com o trabalho, entre aspas, o que foi uma declaração inclusive de um político republicano, e enquanto outra parte está mais voltada para aquela ideia isolacionista, que é muito característica do governo Trump, de se manter fora do envolvimento, fora de
de teatros de guerra, né, distanciar os Estados Unidos dos gastos elevados com conflitos ao redor do mundo. Então, é muito possível que, né, principalmente a partir dessa declaração do Donald Trump hoje mais cedo, é muito possível que um cenário ótimo, talvez, para os Estados Unidos dentro dessas 2 semanas, né, ou menos um pouco, seja apenas a identificação, né, de realmente uma neutralização muito significativa das capacidades iranianas de enriquecimento de urânio, e aí uma possibilidade, né, de ter um armamento nuclear ou algo do tipo. E dessa forma seria, né, para evitar uma escalada ainda maior, e aí no caso do Trump, inclusive, não se desgastar com parte do seu apoio político, né, nos Estados Unidos, talvez seja essa ida à mesa, né, para negociar diplomaticamente depois do Irã já ter tido a sua capacidade, né, de enriquecimento de urânio neutralizada. Professor Manuel Furriela, se quiser complementar as informações e também deixar uma pergunta para o nosso entrevistado, Vitor Mendes, mestre em Segurança Internacional, conversando conosco aqui no Jornal Jovem Pan. Vitor, boa noite. Gostaria de uma análise tua. A gente tem várias visões aí sobre o aspecto que eu vou mencionar, que eu acho que é super importante. Ao começar a guerra, continuar o seu desenvolvimento da dominação que Israel pretende impor ao cenário, né? Não só desmantelando a capacidade nuclear, mas propriamente tentando, inclusive, derrubar aquele regime sem que haja uma incursão por terra. Essa é a primeira questão que eu tenho, né? Uma guerra de larga escala com efetivamente a incursão de tropas. Esse é o primeiro ponto. O segundo caso tenha que haver incursão de tropas, a gente tem um problema logístico aí bem sério, já que os estados não são fronteiriços e, aliás, com uma distância enorme um do outro. Então, eu queria a sua análise dessa primeira questão e a outra, se haveria alguma viabilidade técnica de uma incursão por terra com essa logística geográfica da região em relação a não haver fronteira entre os estados e também, né, as dificuldades de ingressar por outro meandro ou por outra entrada dentro do território iraniano. Sim, é uma ótima pergunta, inclusive. A dificuldade de haver, né, realmente, por exemplo, caso esse seja, né, o objetivo final de Israel de fazer uma derrubada, né, uma mudança de regime militarmente, existe uma dificuldade muito grande exatamente por causa da questão logística. Então, os dois países não dividem, né, fronteira. E, além disso, Irã é um país muito grande, né, um dos maiores países na região. Apesar de, né, estar no centro da Ásia, mas, ao mesmo tempo, na hora que a gente, né, envolve ele no Oriente Médio, a gente tem, né, como um dos maiores, se não o maior país na região. Além disso, tem uma questão geográfica também que dificulta a incursão, e com isso também com certeza se encontra no cálculo exatamente por parte não só de Israel, mas também de Donald Trump, de fazer uma possível e apoiar, inclusive, né, caso seja uma possibilidade no futuro de apoiar uma incursão para fazer uma mudança de regime. A questão da mudança de regime apenas, né, se é necessário uma incursão por terra, é muito possível que seja. É muito possível que seja porque, no caso, apenas a adoção de ataques, né, aéreos, é muito difícil que viabilize, né, dessa forma um controle territorial tão significativo, por exemplo, por parte de apoiadores, inclusive, do Ocidente, né, e aí o Ocidente que eu digo no sentido de Israel, né, porque é uma representação do Ocidente no Oriente Médio, e os Estados Unidos como seria, né, um apoiador por trás disso. Então, uma derrubada, né, uma mudança de regime militar é possível que seja necessário uma incursão por terra e isso seria muito difícil. Dessa forma, né, é provável que os Estados Unidos, inclusive, caso isso ocorra e os Estados Unidos apoiem de alguma forma, assim, diretamente, né, não apenas com realmente o apoio através de declarações, é possível que os Estados Unidos tenham, inclusive, que ceder, por exemplo, né, a utilização de bases, né, militares americanas na região para dar essa assistência.
Vitor, a minha pergunta para você, você que é especialista, inclusive nas estratégias que podem estar de lado a lado neste conflito, é a respeito de algumas notícias que a gente viu nos últimos dias da intenção de ataque de lado a lado a pontos estratégicos de infraestrutura de cada lado. Estou falando, por exemplo, nos ataques que Israel tem feito ao Irã em locais de armazenamento de armamentos, de material bélico e da possibilidade de ataques iranianos a Israel, aí sem tanta precisão, né, mas com a finalidade de atingir as fontes de energia. Estou falando de água e luz, né, usinas de dessalinização da água que é retirada do mar e que abastece Israel, e também as fontes de energia, as usinas de fonte de energia que abastecem Israel. Como você acredita a possibilidade disso acontecer, de se atacar essas fontes de infraestrutura de cada um dos países envolvidos? Sim, é provável que ocorra devido, né, porque em toda guerra as questões, os pontos estratégicos, né, os pontos estratégicos de maneira geral envolve essa infraestrutura de, né, energia, né, água e etc. Exatamente porque isso impacta diretamente a operação, né, das tropas de maneira geral, e não só das tropas, mas também da própria economia do país, né? Então, uma vez que você ataca determinados pontos que, por exemplo, impactariam a operação, né, normal, dia a dia né, de lojas, comércios, indústrias, etc., isso impacta com o tempo diretamente a economia do país, o que impactaria, consequentemente, a tomada de decisão, né, dos líderes de irem e de continuarem, de irem para a mesa de negociação ou de continuarem a guerra. O que é interessante a gente avaliar aqui é que, primeiro, né, por parte de Israel, como eu falei, né, exatamente devido a esse ataque hoje, né, que envolveu, né, diversos feridos, se eu não me engano, chegou a mais de 70 feridos hoje no hospital, né, em Beersheba. É possível, como falei anteriormente, que Israel expanda os seus alvos no Irã. Então, indo para além das estruturas, né, da infraestrutura nuclear do Irã, mas também para outros pontos, né, que poderiam afetar diretamente a economia iraniana e etc. E no caso do Irã, como você bem comentou, muitas vezes os ataques iranianos não são muito efetivos, porque normalmente, né, não tem apesar de ter um alvo, não alcança o alvo muitas das vezes, e também Israel tem uma defesa aérea muito eficiente. De um lado, né, então, de ambos, no caso do Irã atacando Israel, é importante a gente lembrar que o arsenal iraniano, né, de mísseis é, de certa forma, limitado, e esse é, inclusive, um dos pontos, né, um dos alvos de Israel durante essa ofensiva. Então, não só eliminar a capacidade do Irã de enriquecer urânio, mas também eliminar a capacidade do Irã de, não só o arsenal de mísseis em si, mas a capacidade deles de desenvolverem mais mísseis. Então, o Irã tem alguns milhares de mísseis, se não me engano, mais de 2.000 mísseis, e nos últimos dias, né, nos últimos 7, hoje completando 7 dias, eles atacaram, né, Israel com cerca de um pouco mais, se não me engano, um pouco mais de 370 mísseis, então quase 400 mísseis. Com o tempo, esses mísseis, né, vão acabar, então, no caso, a tomada de decisão para fazer ataques vai começar a ser mais restrita, então restringindo os ataques a determinados alvos. Então, esse é um ponto, e aí, no caso do Irã, tem essa dificuldade de atingir os alvos exatamente. E do lado de Israel, tem a capacidade, logicamente, Israel tem a capacidade de realizar ataques, principalmente por causa, né, porque os ataques de Israel não são especificamente com mísseis, mas eles usam a superioridade militar aérea que eles têm, né? Então, literalmente utilizando caças e etc. E aí, um outro ponto muito interessante que é importante a gente lembrar é que existe um certo receio de que os mísseis, né, as munições de Israel, para abastecer, né, a bateria antiaérea deles, existe um receio por parte, já houve algumas declarações por parte de alguns oficiais, né, algumas autoridades americanas, de que existe um receio de que elas estejam acabando. Então,
isso também pode aumentar de alguma forma a capacidade do Irã de acertar alguns pontos estratégicos, né, algumas infraestruturas estratégicas. Mas, como eu falei, por outro lado, existe também um balanço, né, do outro lado do Irã de não realizar tantos ataques por causa da limitação dos seus mísseis. Muito bem, dá tempo de mais uma rapidinha. Pergunta da Dora Kramer para o Vitor Mendes, nosso entrevistado. Ô, Vitor, essa história, essas ameaças de matar, de assassinar o Ayatollah Khamenei, isso é só um instrumento de coerção ou realmente é algo que estaria no radar de fato? E acontecendo, qual seria o efeito? Quer dizer, isso poderia, em vez de enfraquecer, fortalecer o regime dos Ayatollahs, visto que, até onde eu sei, o Khamenei já estava aí também organizando uma possível sucessão, não é? Sim, isso é muito interessante porque existe por parte de Israel especificamente, né? Então o Benjamin Netanyahu ele declarou recentemente que uma possível eliminação do Khamenei não geraria uma escalada, né, uma escalada maior ao conflito, mas, na verdade, reduziria, né, o conflito, por exemplo, a um possível final para o conflito. Porém, por parte, né, da administração Trump, né, por trás de Israel, logicamente existe um receio muito grande exatamente com um receio de que isso leve a uma escalada maior. É possível que leve a uma escalada maior. Mas um ponto interessante aqui, baseado, né, se a gente for pegar algumas questões teóricas de relações internacionais, por exemplo, né, se a gente for pegar a Escola de Copenhague, né, que foca muito na securitização, então a gente utilizar, né, falas, discursos para a gente criar um determinado cenário de crise ou de ameaça para um país ou para um alvo específico. A gente pode analisar a partir dessa ótica as falas do Benjamin Netanyahu. Então, as falas dele, né, voltadas para o suporte à eliminação do Khamenei, é muito voltado para essa ideia de securitizar, então de gerar apoio, né, angariar apoio por parte dos Estados Unidos e de outros apoiadores ocidentais, né, que apoiam o Estado de Israel, para que haja uma aprovação por parte desses aliados internacionais para a eliminação do Khamenei. Então, a ideia, né, de que, por exemplo, Israel e Estados Unidos são basicamente obstáculos no objetivo final do regime dos Ayatollahs e, no caso, Israel estaria, né, digamos assim, na linha de frente. Então, o próximo alvo depois de Israel seria o Ocidente, né, de maneira geral, principalmente os Estados Unidos. Então, isso é muito por parte, existe muito essa ideia de angariar apoio por parte da comunidade, dos aliados internacionais, porque, com certeza, Israel, ele sabe que ele precisa de apoio, logicamente, principalmente por parte dos Estados Unidos, que é, né, o maior aliado em questões militares, e, dessa forma, ele não vai... É improvável que ele tome uma decisão, por exemplo, de eliminar o Ayatollah Khamenei sem uma aprovação, por exemplo, de Donald Trump. E caso haja, né, uma eliminação, é muito provável que haja uma escalada no conflito, porque outros países, inclusive aliados do Irã, por exemplo, a Rússia, né, já declarou que isso seria, nem se cogita esse cenário, porque seria algo inaceitável. Então é possível, né, que haja uma escalada em vez de uma aproximação do fim do conflito com esse tipo de medida. Sim. Conversamos aqui com Vitor Mendes, que é mestre em Segurança Internacional e Defesa da Escola Superior de Guerra do Ministério da Defesa. Muito obrigado, Vitor Mendes. Seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan. Eu que agradeço. Boa noite.